Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ao tocar nossa vida, nos transforma. Nos transforma de um modo que jamais pensávamos ser possível. A primeira grande mudança é a de foco, a de entendimento do que fazer com a vida, com os talentos, com os dons que Deus nos deu. E o Espírito Santo nos leva a perceber que precisamos nos desapropriarmos desses dons, desses talentos concedidos por Deus. Tudo o que Ele nos deu foi para o bem comum. E isso está claro na leitura que escutamos de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. É isso que diz a palavra. Nos foi dado talentos que são habilidades naturais. Nos foi dado dons do Espírito Santo, carismas, para que pudéssemos então colocar à disposição também do bem comum, para a edificação da igreja, para o crescimento do reino de Deus, para a evangelização. Mas nós nos apropriamos dos talentos e dons que Deus nos deu. Esses mesmo que Ele nos deu para a edificação, nós nos apropriamos, fazemos com que eles sejam nossos, como se fosse uma propriedade, e direcionamos eles apenas para o desenvolvimento econômico, para uma melhor condição financeira. É preciso ter a percepção, a partir de uma ação do Espírito em nossa vida, que a vida que Deus nos deu não pode ser esgotada de forma egoísta, numa busca de comodidade, numa busca de desenvolvimento apenas econômico. Essa é a primeira realidade a termos clareza e entendimento. Quando lemos Atos dos Apóstolos, vamos percebendo que aqueles que se convertiam foram tendo clareza sobre essa realidade. Depois, podemos refletir sobre o Espírito Santo direcionar os cristãos para a realidade de atuação muito diversificada na igreja e na sociedade. Mas com base nas leituras, eu quero destacar 4 atitudes que são consequência da presença e ação do Espírito Santo na vida do cristão. A primeira realidade encontramos no Evangelho. Jesus entra nesse espaço onde eles estão reunidos, sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo, e a primeira palavra que diz depois, ou o primeiro assunto que diz depois é sobre o perdão dos pecados. Portanto, o perdão que somos chamados a experimentar no sacramento da confissão, e o perdão que somos chamados a ofertar na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos como nós perdoamos. O perdão e a reconciliação aparecem como características que identificam o cristão. O cristão não é identificado pela ausência de conflito. Um casal experimenta conflito. Uma realidade familiar mais ampla se experimenta conflito. Na pastoral, na igreja, se experimenta conflito. No trabalho, no colégio, conflitos são experimentados. A diferença está na capacidade de pedir perdão, na capacidade de ofertar o perdão, na capacidade da reconstrução e da reconciliação. Aqui está o que é distintivo
de um homem e de uma mulher no qual nele age o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos também tiveram atritos. Vemos no Evangelho discutindo quem era o maior. Vemos em Atos dos Apóstolos também. Portanto, o perdão como uma ação do Espírito na nossa vida. Porque quando a pessoa vai permitindo guardar mágoas e ressentimentos, o coração vai ficando travado. A pessoa começa a se relacionar com o outro com medo de ser ferido, com medo de ser ferida. E aí a pessoa já se relaciona cheia de reservas, sempre na defensiva. O perdão habilita o homem e a mulher para o amor. E o amor é o nosso mandamento principal. Portanto, perdoar e pedir perdão é sem dúvida uma ação do Espírito Santo de Deus. Olhando para a primeira leitura, vemos outras 3 surpreendentes atitudes. Parece que aqueles homens que eram lentos para crer, aqueles homens de cabeça dura, que mesmo Jesus falando em parábolas não entendiam, agora, de um momento para o outro, possuem sabedoria para entender tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. E não só, ainda estão prontos para cumprir o último mandato dele. Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. A sabedoria como ação do Espírito. Estavam eles amedrontados depois da morte do Senhor. Eles se reuniam sempre no local fechado. Tinham medo. Mas em Pentecostes, aquelas portas do cenáculo se abrem. E eles com coragem se colocam para fora do cenáculo. Sabedoria e coragem. E quando eles abrem as portas e saem do cenáculo, eles agora, de forma extraordinária, manifestam com desenvoltura tudo aquilo que aprenderam de Jesus. E tudo aquilo que foi dado como entendimento pelo Espírito Santo de Deus. Falam com desenvoltura para um público tão diversificado. E todos passam a ter entendimento daquilo que eles falam. Sabedoria, coragem, desenvoltura para falar e para evangelizar. Pentecostes, que aconteceu naquele cenáculo e transformou a vida daqueles homens que oravam acompanhados pela presença da Virgem Maria, é o mesmo Pentecostes que pode acontecer hoje, nessa celebração, pode acontecer hoje na tua vida. É o mesmo Espírito que pode ser acolhido hoje no seu coração e na sua alma. Não é outro Espírito, não é outro Pentecostes. É o mesmo que agora podemos experimentar. Pois nós estamos aqui, como dizia o canto inicial, reunidos em oração, na casa de Maria, suplicando a vinda, a presença, a ação do Espírito de Deus. Mas muito para além dessas 4 atitudes, o perdão, a coragem, a sabedoria, a desenvoltura para falar, muito para além disso, Pentecostes precisa trazer para nós, que estamos aqui, para a nossa paróquia, uma renovação de fé. Nossa paróquia precisa de uma renovação de fé. E eu tenho dito isso desde que assumi a paróquia. Renovar e fortalecer a nossa identidade de discípulos de Jesus Cristo. Quantos de nós, ao nos apresentarmos, dizemos, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou nutricionista.
Você é cristão. Você é filho e filha de Deus. A sua primeira e mais fundamental identidade é a filiação divina. Não é a sua profissão. E o cristão está esquecendo da sua identidade. O cristão está tendo vergonha da sua identidade. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus que atua na sociedade como médico, como advogado, como enfermeiro. Mas isso não é o que você é. O que você é filho de Deus. E nada pode apagar isso. É uma marca indelével em nossa alma. Isso não pode ser escondido, não pode ser omitido. Quando fomos batizados, uma vela foi acesa no círio pascal. E essa vela, acesa por nosso padrinho, foi levado até a criança, até cada um de nós, bebê, a maioria, e foi colocado na nossa mão, dizendo que agora aquela luz de Cristo brilha na nossa vida. Você é uma luz de Cristo na sociedade e não pode viver escondido. Porque diz a palavra que não se acende uma lâmpada, uma vela e se coloca embaixo de uma cama. Se coloca no alto para que ilumine. Uma renovação de fé é necessário para que nós possamos redescobrir a nossa identidade de cristãos. Quantos cristãos mornos, sem fundamento sólido da sua vida de fé, sem entendimento da doutrina, fez a catequese como criança. Alguns ainda, década de 70, foram crismados como criança e nunca mais fizeram mais nada na igreja. Nem um curso, nem um livro lido. A única coisa que sabe é aquilo que aprendeu quando era criança. Quantos fizeram a crisma como adolescente? Hoje são adultos, têm sua família e não sabe explicar a doutrina porque nunca mais parou para estudar. Aí depois facilmente é confundido, quando alguém vem falar uma bobagem, começam a questionar a doutrina, a palavra, Deus, a igreja. Por quê? Porque não tem base sólida. Cristãos mornos, que não priorizam entender a sua própria identidade. Cristãos mornos, melindrados, qualquer coisinha fica chateado, aborrecido, de cara feia. Deixa o trabalho pastoral, deixa a paróquia, deixa a igreja, deixa de rezar. Melindrados, sensível demais. Como vamos enfrentar uma sociedade cada vez mais hostil à fé, se somos tão frágeis? Cristãos mornos, que abandonam e negligenciam sua missão, a necessidade da evangelização. Saiu matéria no jornal, diminui o número de católicos. Na verdade, diminui o número daqueles que declaravam católicos. Mas é um fato que deveria nos preocupar, porque não crescemos, porque estamos calados, amedrontados, acovardados, mornos na fé, e não gostam quando escutam isso. Venho repetindo isso desde que assumi a paróquia. E quantos ficando de cara feia com o padre, porque o padre está dizendo, a paróquia está morna. Quantos usando sua rede social para publicar conteúdos contrários à fé? Às vezes nem sabe que é contrário, porque não estuda, mas conteúdos contrários à fé. Não compartilhe um horário de missa publicado no Instagram, mas compartilha conteúdos contrários à fé. Compartilha fotos sensuais na rede social. Quantos católicos estão habituados a vícios? Vícios de pornografia, vícios de rede social, vícios de bebida, e parece que não tem problema algum. Não há problema.
porque parece que quer ser católico só de preceito dominical. Deus te pede mais, Deus espera mais de você e de mim também. Não a mornidão, não uma vida de fé cômoda, não atrofiar os talentos e dons que Deus te deu. O que não poderíamos ser enquanto paróquia, se os talentos que Deus te deu, se os dons que Deus te concedeu, fossem colocados aqui, partilhados para a edificação da comunidade. Mas não, quer vir à missa, chegar em cima da hora, se não atrasados, e sair correndo, e isso basta para a semana inteira. E hoje, que a missa vai alongar um pouco mais, vai sair gente reclamando. A missa demorou. É novidade isso? Não, né? Talvez você mesmo já tenha reclamado quantas vezes. Cristãos que não têm coragem de serem generosos na manutenção da própria igreja. Precisaria eu ficar 5 meses dizendo: olha, a grande maioria dos católicos da paróquia não colaboram. Precisaríamos olhar para pastorais nossas com 3, 4 pessoas, enquanto a maioria só está no banco da igreja. E não quer ouvir que a paróquia precisa passar por uma renovação na sua fé? Uma identidade que precisa ser redescoberta. Hoje, não pode ser mais uma celebração de domingo, porque hoje é Pentecostes. Hoje, fazemos memória da vinda do Espírito Santo de Deus, que transformou aqueles homens de cabeça dura, aqueles homens que nem sabiam ler e escrever, nos apóstolos de Jesus Cristo. Hoje fazemos memória do mesmo Espírito Santo, que pode nos transformar de homens e mulheres medrosos e acovardados, preguiçosos para rezar, pão duros para colaborar, em apóstolos de Jesus Cristo. Deus hoje pode tocar a tua vida de forma extraordinária. Então não venha para cá hoje só cumprir um preceito. Deus te trouxe aqui hoje para transformar a tua vida. Não diga para Deus hoje, eu te peço, te proponho, não diga para Deus hoje o que tem que ser mudado, porque talvez você saiba que tenha algumas realidades na tua vida que precisam ser mudadas. Mas eu quero te propor hoje que você não diga para Deus o que tem que ser mudado. Eu quero te propor hoje que você apenas, na tua oração, se disponha para Deus. Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu quero abrir o meu coração. Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu quero permitir que hoje, nesse dia de Pentecostes, o Senhor venha penetrar o meu coração, minha alma, e transformar tudo aquilo que o Senhor achar necessário ser transformado. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu também não vejo. Aquilo que eu percebo e aquilo que eu também não percebo que precisa ser mudado e transformado. Por isso que eu estou te propondo que você não diga para Deus hoje o que você quer que mude. Que você apenas se abra para a ação do Espírito Santo. Deixa Deus penetrar o teu interior. E Ele mesmo ir mudando tudo que precisa ser mudado. Te convido a ficar de pé, para que juntos possamos implorar Pentecostes, possamos implorar a vinda do Espírito Santo. Pode ser que você não tenha hábito de rezar, pode ser que você nem saiba rezar,
Os discípulos também não sabiam e pediram a Jesus, nos ensina a rezar. Pode ser que você tenha vergonha porque a igreja está cheia. Mas agora, esquece que aqui tem centenas de pessoas. Feche seus olhos e se coloque na presença de Deus. É você e Deus. E sem resistência, se esforce para não colocar resistência. Você e Deus. E repete, compadre: vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Eu não quero impor resistência, Senhor. Eu não quero impor resistência, Senhor. Eu sei que muita coisa precisa ser mudada na minha vida. Eu sei que muita coisa precisa ser mudada na minha vida. E eu te permito, Senhor, E eu te permito, Senhor, que venha ao meu coração que venha ao meu coração transformar tudo que precisa ser transformado. transformar tudo que precisa ser transformado. Que eu possa renovar a minha identidade de cristão. Que eu possa renovar a minha identidade de cristão. Que eu possa reconhecer que eu sou um filho amado teu. Que eu possa reconhecer ser filho amado teu. E nós vamos invocar o Espírito Santo de Deus cantando, pedindo que Ele venha orar em nós, que Ele venha falar em nós, que Ele venha libertar o nosso coração de tanta mágoa, ressentimento, de tantos pecados que nos aprisionam, de tanta fragilidade diante da tentação do demônio, que nos oprime tantas vezes. Vamos com esse canto implorar o Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos transformar, nos moldar e, se necessário for, nos quebrar para nos reconstruir. Vamos implorar o Espírito Santo de Deus que traga fogo sobre esse lugar, que possa incendiar não só o meu coração, minha alma, mas o coração e a alma do meu irmão que está aqui comigo, rezando comigo. Não imponha resistência à ação do Espírito de Deus. Reze no seu coração, reze com as suas palavras se você quiser. Mas não deixe nesse momento de suplicar a presença e a ação do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha incendiar a minha alma, venha incendiar o meu coração, venha reacender a fé em nossa paróquia, reacender a fé dos irmãos que estão aqui conosco em oração, reacender a fé no coração dos irmãos que não estão aqui presentes conosco, irmãos que não estão mais vindo à Santa Missa, e cristãos que estão acomodados, cristãos que não mais rezam, que não mais se confessam, que não mais recebem Jesus na Eucaristia. Vem, Espírito Santo de Deus.